Fala, seus mal diagramados, não dá para dizer que as manifestações do dia 7 de setembro em Brasília e São Paulo foram retumbantes fracassos. Reuniram bem menos gente do que era esperado. E além disso, é inegável que com tanto de dinheiro que foi investido pelo agronegócio, o empresariado e até pela máquina estatal, a previsão era ter uma adesão muito maior. Mas por menor que tenha sido, é inevitável lembrar que esse núcleo duro do bolsonarismo, que ainda reúne entre 15% e 20% do eleitorado e mobiliza centenas de milhares de pessoas para irem às ruas celebrar, 600 mil mortes e desemprego pleno, terão que conviver com a gente pelos próximos anos. Não sei se por muito tempo, já que a variante Delta é sempre uma possibilidade fatal para quem se expõe sem máscara em micareta de latinase. E também ficou inegável que parte desses apoiadores estão perto ou já na terceira idade, o que pode abreviar o nosso sofrimento de compartilhar o país com essa gente. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que, apesar de todos os desdobramentos das crises financeiras, sanitária, educacional, de segurança, de meio ambiente e estética, não enxergam nenhum problema neste atual governo. E isso, sim, é amedrontador. Muito mais que as manifestações que só serviram para a gente sem clima em casa viajar no feriado, ganhar R$100 e comer uma torta de liquidificador azeda em ônibus alugado pela elite do atraso nacional. Outro perfil muito comum na multidão de ontem são pessoas brancas de fato ou por maioria de votos. Não que não existam negros apoiadores do excrementíssimo, existem, mas nas manifestações eles estavam em número tão reduzido que é preciso analisar com muita atenção cada cena para encontrar alguém com a pele mais escura no meio dos protestos. Até aí também, nenhuma novidade. Ontem tivemos atos financiados exatamente pelo Brasil branco e latifundiário. Esses históricos analfabetos funcionais, ladrões de terras que acumulam muita grana e nunca deixaram de participar de nenhum genocídio brasileiro desde 1500. Pintou a possibilidade de colaborar com a morte de gente mais escura ou pobre, pode contar com os grandes proprietários de terra no Brasil, que eles serão super prestativos. Os evangélicos também mostraram que ainda não desembarcaram deste governo. No palanque de Bolsonaro na Paulista, estavam ao lado dele o pastor Marco Feliciano, aquele que gastou R$150 mil para implantar dentes de Mentex e uma quantia mais ou menos parecida para alisar o cabelo. Quando o seu cabelo tiver esse movimento, aí a gente conversa, tá? Silas Malafaia, que parece ator de filme de máfia italiana, e Estevão Hernandes, da Igreja Renascer, honesto religioso preso por crimes financeiros nos Estados Unidos em 2008. Essa turma representou um claro e resiliente apoio de um setor da sociedade que tem nas mãos 30% da população. Existem evangélicos de esquerda? Muitos. Mas não são maioria e nem sequer estão em sintonia com o que essas igrejas pregam. São estranhos no ninho. Embora alguns desses pastores que ontem estavam com o Bolsonaro tenham integrado todos os governos anteriores, é nesse segmento político extremista que rola a maior identificação das seitas neopentecostais. Com Lula, eles ficaram juntos por muito tempo, mas qualquer pauta classificada como identitária era vista como uma ameaça à tradicional família brasileira para esses pastores que, não raro, sofrem denúncias por trair a mulher com alguma fiel ou são pegos em programas com prostitutas e travestis. Segundo o escritor e jornalista Bruno Paes Manso, existe uma explicação para essa grande afinidade entre Bolsonaro e os líderes religiosos. Isso porque os evangélicos surgem por aqui nos anos 80 com um discurso de empreendedorismo e vontade individual para sair da miséria sem esperar a ajuda de ninguém. Além disso, rola a construção de uma autoimagem relacionada ao sagrado, que permite ao neopentec se enxergar como alguém protegido, abençoado, mas com uma força para lutar contra a miséria numa rede, numa espécie de maçonaria de pobre, em que no fim se transformam essas igrejas. Não deixa de ser uma força liberal e anti-Estado também. Essa visão moralista ainda faz parte de um discurso miliciano e dessa nova forma de enxergar o mundo que o bolsonarismo entrega com muito sucesso.
Os outros governos, nem tanto, porque mesmo o PSDB precisou preservar alguns freios e contrapesos enquanto esteve no governo para viabilizar o partido eleitoralmente para o futuro, o que não ocorreu, infelizmente, para eles. Esse apoio é importante entre os eleitores, mas depois de ontem, Bolsonaro aumentou o preço do apoio do Centrão e das instituições, que já não era baixo. Não à toa, o próprio PSDB, o PSD, o MDB e o Solidariedade, partidos governistas com vários indicados em cargos de segundo e terceiro escalão, se mobilizaram publicamente e avisaram que cogitam discutir o impeachment. Antes tarde do que mais tarde, mas eu sou cético sobre as reais intenções desse grupo. Que Bolsonaro merece a lata de lixo da história, ninguém é capaz de discordar. Mas e depois de despejar o lixo? O que acontece? Teremos uma discussão séria sobre o que nos levou até essa situação em que já não dá nem para fazer Uber, porque o preço do combustível é criminoso, ou vamos aderir ao sub-bolsonarismo, inclusive aceitando Mourão, outro sociopata, como presidente. Se depender da nossa imprensa, a segunda opção é bastante viável. Hoje pela manhã, nem bem tinha passado 24 horas dos atos e já havia sido publicada aquela diária matéria sobre o vice-presidente estar insatisfeito com Jair. Tava muito insatisfeito sim. Ontem, 7 de setembro, ele estava ao lado do Jair, dando muita risada, mas hoje já estava insatisfeito, ok. Ou é esse tipo de notinha, ou aquela outra matéria safada com fonte oculta na coluna da Thaís Oyama sobre o exército estar se sentindo desmoralizado. Nenhuma coisa nem outra é verdade. Muito mais que os velhos, os pastores e os brancos, quem mantém o Jair são exatamente os milicos. O governo tem 7 mil militares, são 7 mil famílias Bolsonaro que podem até aceitar que o presidente cague de porta aberta em suas casas, porque afinal de contas foi ele que viabilizou um aumento de renda que fez aquele imóvel ter porcelanato e vaso sanitário retangular. Fora isso, a agenda econômica de Paulo Guedes, mesmo aos trancos e barrancos, agrada esses partidos que outrora juraram que Bolsonaro não representava risco. Desestatização, Reformas antitrabalhadores, fim da soberania nacional e carta branca para exploração dos nossos subsolos por estrangeiros estarão em programas de governo de qualquer candidato da terceira via de direita no ano que vem. Nessa história, há uma análise de que o Bolsonaro é um problema isolado, quando no fundo ele, pessoa física, nem está perto de ser o maior problema do Brasil. Jair sempre foi apenas o testa de ferro desse consórcio que possibilitou a ascensão da extrema-direita no Brasil e o desmonte do nosso Estado. E quem apoiou isso? O PSDB, o DEM, a Faria Lima, o Agro e todos esses grupos que hoje fingem estarem assustados com a situação em que a gente chegou. O consenso em forma de histeria coletiva que aos poucos se constrói em torno da solução Mourão é o que me preocupa. A saída do genocida precisa ser bem discutida e sem a blindagem dos demais atores envolvidos na ascensão do cara ao centro do poder, incluindo aí as Forças Armadas principalmente. Por outro lado, Lira diz que prefere caçar a chapa, até porque nesse caso ele vira o presidente do Brasil, podendo transformar isso aqui na República do Tratoraço por pelo menos 1 ano e 3 meses. Os próximos dias serão interessantes para saber o futuro do presidente, que não parece nada promissor, já que ele mesmo sabe que só tem 2 alternativas, cadeia ou morte. Porém, a prisão dele sem a morte do ideal liberal militar no Brasil não vai resolver nossas maiores mazelas, apenas dará uma momentânea alegria ao povo, mas depois passa. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter, sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que Mourão é uma ótima alternativa ao Bolsonaro, não se esqueçam que ele está mais à direita que o Jair e ainda conseguiu promoções fantásticas para o próprio filho no Banco do Brasil. Por isso, não passarão.